Bom dia aos irmãos e aos visitantes que nos foram acompanhando ao longo do culto. Sejam todos bem-vindos, caso não estivessem no início do culto. Eu gostaria de começar lembrando, pois, como já foi dito aqui, que estamos no último fim de semana, no qual estamos a falar acerca de missões, acerca do crescimento do reino aqui em Portugal, que é a nossa convenção durante várias décadas pois tido o privilégio de ver frutos. E hoje eu gostaria de meditar numa passagem missionária, numa passagem que nos chama para participarmos da obra, de partilhar a nossa fé àqueles que não o conhecem. Então eu gostaria de convidar aos irmãos a irmos ao livro de Atos, e lermos capítulo 8. Atos está ali depois dos Evangelhos, depois de João, ali vai chegar ao livro de Atos. Atos capítulo 8. E vamos ler. Aliás, antes de lermos, eu gostaria aqui de dar uma pequena introdução. Como os irmãos, não sei se tem algum título na vossa Bíblia. Entre os versículos 1 a 25, por exemplo, a minha versão diz assim: o Evangelho em Samaria. A maioria deve dizer alguma coisa semelhante. Então, quando nós pensamos por que Samaria, não é? Por que Lucas escolheu este episódio, sendo que o Evangelho chegou também a outras províncias romanas na altura, não é? Samaria é uma província romana. Então, por que Lucas decide escolher Samaria e atribuir-lhe e dar-lhe vários versículos para podermos meditar de como o Evangelho chega a esta cidade? Então, quando nós pensamos em Samaria, devemos recuar alguns séculos e irmos ali, pois, por lo menos ao século X antes de Cristo, onde Davi torna-se rei, não é, de Jerusalém, e torna Jerusalém a sua capital. Jerusalém era a capital de Israel no tempo de Davi e de Salomão. Infelizmente, ali depois, vários anos depois de Davi, de Salomão, e depois já um dos filhos de Salomão com outra pessoa, dividem o reino e passa a ser chamado o Reino do Norte, ou também chamado Israel, e o Reino do Sul, ou também chamado Judá. E o Reino do Norte tinha um problema, que acontecia que quando eram as festas judaicas, as pessoas do Norte iam ao Sul. Então houve um rei que disse: não, essa questão eu não gosto que as pessoas saiam aqui e vão lá ao sul. Ele tinha inveja, não é? E construíram muitos lugares idólatras no norte, como por exemplo um altar a Baal, segundo 1 de Reis, capítulo 16. A partir de ali, torna-se uma cidade idólatra, e profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oseias e Miqueias falam oráculos de destruição e de castigo contra uma cidade idólatra que era Samaria. Houve uma altura, inclusive, em 2 de Crônicas, capítulo 28, que o reino do norte, com a sua capital Samaria, chega a invadir e a abusar do poder contra os seus irmãos no sul. Então sempre houve aqui esta tensão entre samaritanos, não é, do norte e judeus. No ano 722, Deus decide castigar severamente o povo de Samaria e toda a região do norte, do Reino do Norte, e esta cidade, este reino é destruído. A partir de ali, os assírios enviam uma série de pessoas de outros povos para repovoar a região, e se cria uma raça mista entre pessoas de origem hebraica e outras nações, não é? E a partir de ali surgem ainda mais diferenças ao longo dos anos, séculos, por motivos políticos, por motivos religiosos, entre Jerusalém e Samaria. E eles não passam nunca a dar-se bem. Quando Jesus Cristo chega, irmãos, Cristo vai tentar romper esta diferença social entre judeus e samaritanos, né? Alguns dos episódios, como por exemplo a mulher samaritana, ficam bastante em evidência como Cristo queria romper esta barreira social de um judeu
aproximar-se a um samaritano. E às vezes era até ridículo, não é? Que um judeu que vivesse em Galileia, para ir a Jerusalém, saía da área, para não passar por Samaria, cruzar o Jordão, descia por uma parte ainda mais desértica, mais difícil, e voltava a entrar só para não ter nenhum encontro com um samaritano. Também na parábola do bom samaritano, não é por acaso que Jesus escolhe um samaritano, não é? Ele queria aí tocar o orgulho dos judeus. Depois de Cristo morrer, em Atos 1:8, acho que é uma passagem que os irmãos conhecem bem, Cristo escolhe Samaria para um dos lugares que deveria ficar aí explicitamente dito, onde a missão de Jesus Cristo tinha que chegar. Diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a partir de ali, Cristo quer romper esta barreira social. Esta forma que está aqui também em Atos 1:8 é uma forma como nós vamos ver a evolução ou a abrangência do Evangelho. Começa em Jerusalém, expande-se à Judeia, que é uma região maior, aos vizinhos de Samaria, que eram, entre aspas, uma espécie de inimigo social para o judeu, e até os confins da terra. Então, a passagem, agora sim, vamos ler Atos 8, do versículo 1 ao versículo 25, nos vai contar então a chegada do Evangelho a Samaria, esta cidade que durante séculos esteve separada do povo de Deus, foi idólatra, mas agora, dando continuidade ao ministério de Cristo, vamos ver o que acontece então na altura dos apóstolos. Diz assim, versículos 1 ao versículo 25 de Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo se havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se baptizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram baptizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos
receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Bem? Então, gostaria que juntos pudéssemos meditar nesta passagem, que tem uma série de vários versículos, e extrairmos alguns princípios, né, entre várias coisas que são ensinadas aqui, que poderão nos ajudar, nos poderão auxiliar, capacitar, para que cada um de nós seja um cristão evangelístico, que anuncie a palavra àqueles que não acreditam. A primeira porção da passagem vamos dividir em três partes, não está entre os versículos 1 ao versículo 8, onde há uma forte perseguição da igreja em Jerusalém e onde chega o evangelho a Samaria através do ministério de Filipe. Esta passagem é escrita num contexto onde Estevão, se os irmãos dão assim uma olhada ao capítulo 7, Estevão, aquele diácono da igreja em Jerusalém, tinha sido recentemente apedrejado. A partir de ali, Lucas descreve o que acontece em Jerusalém depois da morte de Estevão como uma grande perseguição. E reparem a ferocidade deste assédio dos judeus à igreja. Lucas descreve que Saulo, que é o Paulo, não é, também, antes de converter-se a Cristo, é a mesma pessoa, Saulo e os soldados entravam nas casas. Lucas descreve que arrestavam. Arrestavam homens e arrestavam mulheres para fora. E também Lucas acrescenta que essas pessoas eram presas. Por causa disso, algumas pessoas fugiam de Jerusalém e entre eles estava Filipe, que chega a encontrar-se em Samaria, onde continua o ministério. Eu gostaria que por um momento nós tentássemos ter empatia e colocar nos sapatos da igreja em Jerusalém. Imaginem que um dos nossos membros, um dos diáconos da nossa igreja, é morto por causa de Cristo. Você imaginem a Márcio ou a Aparecida, que por causa de Cristo são apedrejados. E a nossa igreja entra num tempo de luto sério, porque um dos nossos irmãos morreu, que é triste, e morreu também ainda mais triste por causa de uma coisa boa, que é para anunciar a palavra. Depois se imaginem que, depois do funeral e do enterro, nessa mesma noite, alguma das forças da polícia entra violentamente em algumas das nossas casas e arrasta violentamente alguns dos membros da nossa igreja e nessa mesma noite são levados à prisão. E alguns dos que ficam da nossa igreja da parede, para não quererem sofrer uma morte ou uma prisão, decidem fugir a alguns distritos próximos daqui da área metropolitana de Lisboa, como, não sei, Santarém, Leiria, Coimbra, e decidem fugir. Ou alguns dos irmãos do Brasil dizem: olha, não estou para isto, eu vou voltar à minha terra. E quando nós pensamos nisto, gostaria que por um segundo nós nos fizéssemos a seguinte pergunta: o que eu faria ao passar por uma situação como esta? Não é? Um membro da nossa igreja foi morto, outros estão na prisão,
eu de repente tive que abandonar a minha casa e fugir a um lugar mais tranquilo, o que eu faria como cristão? Se calhar, alguns colocariam em causa a Deus. E como é possível que Deus, que é amor, que é graça e misericórdia, e que Ele deu a grande comissão, tenha permitido semelhante sofrimento? Outros, se calhar, simplesmente abandonariam a sua fé. Diz, olha, eu aceitei a Cristo, mas não estava à espera que algo disto acontecesse. Por isso eu prefiro não ser cristão. Outros, se calhar, buscariam viver a sua fé cristã de forma sigilosa, sem que ninguém mais saiba que são cristãos por medo à morte ou à perseguição. Agora, o interessante da passagem é o que a igreja fazia num momento tão difícil. O que a igreja fazia? Iam por toda a parte, anunciando, versículo 4, anunciando a palavra. Iam por toda a parte anunciando a palavra. Então, a partir dele, eu gostaria que nós pudéssemos extrair o seguinte princípio daqui em Atos 8. Para sermos relevantes, né, falando em termos de missão, para sermos relevantes no nosso país, não devemos permitir que o sofrimento nos faça esquecer o nosso dever cristão de anunciar a palavra. Para sermos relevantes no nosso país, não devemos permitir que o sofrimento nos faça esquecer o nosso dever cristão de anunciar a palavra. Falar de sofrimento, de facto, é uma coisa difícil, é uma coisa sensível. E muitos dos irmãos podem se encontrar em situações que eu não sou capaz de imaginar. Financeiras, de saúde, laborais, familiares, etc. E por causa disso, espero não ser mal interpretado, eu não estou aqui a dizer ou insinuar que a sua situação não merece de cuidado, não merece de atenção, não merece que nós, a igreja, abracemos a sua situação como algo que deve tratar-se objetivamente e com muito cuidado e amor. Mas o que sim vejo na palavra é que, apesar das circunstâncias que nos rodeiam, não devemos permitir que elas nos abafem, nos desencorajem, nos tirem a vontade de que outros se convertam a Cristo. Então, respeitamos o que cada um está a viver. Mais uma vez, não quero malinterpretar, desprezando o sofrimento, mas sim acredito que o que a igreja aqui praticou em Jerusalém foi que não deixou que esse sofrimento se tornasse o centro da sua vida. Porque muitas vezes, quando sofremos, podemos deixar de pensar em tudo e mais alguma coisa e nos concentrarmos simples e unicamente naquela situação e fazer dela o nosso universo. Vamos continuar a caminhar na passagem. Agora entramos numa segunda porção que se encontra nos versículos 9 ao versículo 13, onde Lucas narra a conversão dos samaritanos e a presença, e também o ministério, por assim chamá-lo, de Simão, o enganador. Entre os versículos 9 ao versículo 11, aparece esta personagem antagônica, né, que é Simão. Eu, por acaso, quando era criança, costumava misturar personagens bíblicas. Este é um outro Simão, não é Simão Pedro, não é? Se por alguém também cometeu o erro que eu cometi antes, este é um outro Simão, né? Tem o mesmo nome, né? São de origem provavelmente hebraica, então é normal ter assim como em Portugal muitos Joãos, né? Nunos, etc. E Lucas é muito meticuloso, mais uma vez, em descrever esta situação, o ministério deste homem em Samaria. Por exemplo, Lucas descreve que Simão tinha trabalhado durante muito tempo nesta cidade. Lucas descreve que ele tinha conseguido alcançar
ou seja, desde crianças até idosos. Era uma pessoa bastante fácil de enganar os demais, de criança, né, até um idoso. O seu engano de artes mágicas chegou a tal ponto que eles acreditavam que o que o Simão fazia era uma manifestação do poder de Deus. E Simão fazia isto com tanto engano, com tanto sucesso, que era atribuído assim como uma pessoa que era uma grande personagem e era admirado por todos. E por 2 ocasiões Lucas utiliza o verbo iludir, iludia. Outras versões gostam de outra palavra, como, por exemplo, a Almeida atualizada, pasmar. A Nova Versão Transformadora, ficavam admirados. A versão da linguagem em hoje, assombrados. A NVI, impressionados. Por exemplo, a Sociedade Bíblica Britânica traduz pasmados. Ou também a versão católica, deslumbrados, não é? Então reparem quantos sinônimos são utilizados nas várias versões de como o povo ficava. Então os samaritanos estavam cegados durante muito tempo, desde o mais jovem até o mais idoso, por um homem chamado Simão, e eles atribuíam a Deus esta obra. Agora, hoje nós não estamos na Samaria, mas será que o mundo mudou hoje? Ou é muito parecido a Samaria? A pergunta que nós devemos nos fazer. Porque o homem, de facto, tem se desenvolvido em muitas outras áreas, não é? E podemos dizer que muitas coisas o homem é muito diferente daquela altura. Mas quando falamos em questões religiosas, ou como queiram chamá-lo, espirituais, de caráter mais filosófico, o coração do homem é exatamente o mesmo. Ou seja, as pessoas em Portugal hoje, independentemente do seu grau acadêmico, da sua idade, continuam a ser enganadas, desde os mais novos até os mais idosos. E assim como foi com Simão, são iludidas e muitas vezes atribuem essa ilusão ao poder de Deus. São enganadas por diferentes religiões, por falsos milagres, falsas aparições, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos ministros de Deus. E a partir de aí, vivemos numa sociedade igual que a Samaria, com os seus Simões, não é? Seguindo homens, não é? Mentirosos. Com base nisso, eu gostaria de extrair o seguinte princípio. A fragilidade da fé humana em crer e estar convencido de falsidades não nos devem constranger ao ponto também de não anunciarmos a palavra. Muitas vezes nós, para sermos politicamente corretos, para não ofender a uma convicção de uma pessoa, ficamos constrangidos, retraídos. Mas, irmãos, ser um cristão, que uma das suas qualidades é evangelista, não é como algo como um dever, não um dom, mas sim como um dever, é sempre corrermos o risco de ofender a outra pessoa. É impossível tentarmos ser politicamente corretos sempre e, ao mesmo tempo, tentarmos ser evangelísticos. Porque nós, quando tentarmos evangelizar, estamos a tentar persuadir a pessoa de que não acredita o que ela acredita. Apesar de que a abordagem pode ser com amor, com paciência, mas é inevitável, irmãos, que quando nós abordarmos a palavra do Senhor, o Evangelho, este Evangelho, corremos o risco de sermos seriamente ofensivos. Há vários anos, um casal estava na minha casa a jantar, eu e a Dina e este casal, e com ele falamos bastante de religião, com o meu amigo. E ele diz, mas diz-me uma das principais diferenças entre tu e eu em relação à fé cristã. E eu tive que escolher uma.
escolhi uma que eu sei que ela é muito devoto, não é, que é a questão da adoração a Maria. Não é? E nesse momento eu podia dizer, não, nós somos muito parecidos, de facto, mas eu tinha que aproveitar a oportunidade para falarmos das nossas diferenças e para falar como nós adoramos e acreditamos que a Bíblia ensina que somente a Cristo devemos adorar. Qualquer outra coisa é idolatria. Claramente nós entendemos que Maria é uma mulher super importante, como foi Moisés, os apóstolos, e nesse sentido os admiramos e seguimos o seu exemplo, então nós chegamos a este ponto. E foi um ponto sensível a nossa conversa. Graças a Deus ele não ficou, pelo menos não aparentou ficar ofendido, mas foi uma oportunidade que eu tive para falar da minha adoração a Cristo e unicamente a Cristo Jesus. Então é isso, irmãos. Tentarmos aplicar a grande comissão, vamos correr o risco de ofender alguém. Alguém vai, se calhar, dar um pé para trás, vai ficar ofendido, mas pode haver algum que se converta, assim como foi em Samaria. Essa é a nossa chamada, né? Não deixemos que essas mentiras que são inacreditáveis nos abafem ou nos constrangem ao ponto de ficarmos em silêncio. Vamos continuar na passagem, e estamos no final da passagem. Há muitos princípios, né, que estão ali, que não estou a meditar. Convido os irmãos que meditem neles, porque nós não temos tempo hoje. Mas sim gostaria de meditar na parte final da passagem, que se encontra os versículos 14 ao versículo 25, onde os apóstolos descem, não é? Jerusalém é uma cidade alta, né? Samaria mais baixa, descem a Samaria, pela sua posição de mãos e oração, trazem o Espírito Santo, mas também nessa altura reprovam a atitude de Simão e a sua aparente conversão. Então nós estamos a ver aqui nestes versículos 14 ao 25 um avivamento em Samaria. Estes apóstolos depois impõem as mãos e desce o Espírito. Muitas verdades são retiradas deste versículo sobre a descida do Espírito Santo, muitas doutrinas, mas uma coisa que Atos nos deixa em evidência é que muitas vezes estes episódios eram mais para confirmar aos apóstolos que o Espírito Santo descia sobre samaritanos e gentios do que outra coisa. Ou seja, Deus queria ensinar aos apóstolos que não tinham ainda quebrado a barreira social de amar aos samaritanos tanto quanto um judeu, ou de amar a um gentil tanto quanto um judeu, que Deus detinha a descida do Espírito Santo para que eles presenciassem esse momento e ficasse bem claro que Deus ama tanto a um como a outros. Então, esse avivamento nos deixa muito felizes, mas acontece que volta a aparecer aqui este antagonista de Simão, né? Volta a aparecer Simão e ele faz uma coisa muito estranha, né? Diz que oferece dinheiro para que quando ele impõe a mão sobre outros, o Espírito Santo também desça sobre as pessoas. Agora, quando nós meditamos nisto, né, porque Simão ia querer semelhante poder, não é? Poder apostólico. Porque é um recém-convertido que não é comum, ia querer semelhante status de liderança, semelhante responsabilidade. Lucas não é explícito o porquê, não diz porquê, mas pela nossa leitura é muito provável que Simão estivesse a perder protagonismo em Samaria. As pessoas estavam a converter-se, as pessoas deixaram de crer nos seus falsos sinais, e ele estava a perder protagonismo, estava a deixar de ser aquela grande personagem, e o poder de Deus, as pessoas entendiam que não era aquilo que ele fazia. Então, crer a Cristo estava se abrir os olhos dos samaritanos. Então, quando ele quer isto, ele quer este posto de liderança, podemos ver que o coração de Simão era um coração cheio de orgulho, de egoísmo, de amor próprio, de soberba e de vaidade. Ele queria aquilo e queria comprá-lo, não é? E apesar de ser batizado, não é?
e quer ser batizado. Há outras passagens nos evangelhos que falam da mesma palavra, não é? Os fariseus criam, mas por meio dos judeus não publicavam a Cristo, né? Indicando que não havia uma conversão genuína de fariseus no tempo de Cristo. Outras pessoas diziam, eles creram, mas também disseram, quando Cristo vier, então não entendiam bem a mensagem de Cristo. Então tudo parece que é uma conversão superficial. E Pedro é muito duro quando diz, não tens parte nem herança nesta palavra. Ou seja, tu não tens parte no Evangelho. Provavelmente uma palavra de condenação para Simão. Agora, qual foi a resposta de Simão? Será que ele foi genuíno com esta repreensão? Irmãos, a resposta de Simão é muito estranha. Ou seja, se ele verdadeiramente se tinha acreditado em Cristo, ele se tivesse arrependido na hora. O que ele disse foi, orai por mim, para que aquilo que falaram, não é? Para nada o que disseste venha sobre mim. Parece que ele não mostrou arrependimento. Lembremos que as palavras de Cristo eram crede e arrependam-se. As duas são necessárias. Ele não se arrependeu, ele disse, olha, peço para que não me caia o castigo. E há uma fonte histórica de um historiador judeu que fala do Simão, justamente o samaritano, que fazia artes mágicas em Roma no século I. Provavelmente muitos ligam a esta personagem, indicando que ele não se converteu. Agora, será que esta situação se repete no nosso meio hoje? Dificilmente, não é? Alguém vai, hoje em dia, chegar aqui à igreja, converter-se, oferecer ao pastor Santana uma oferta à igreja para receber, não é, um dom ou para receber um privilégio. Dizer, olha, eu quero ensinar na EBD ou pregar aos domingos, está aqui 5.000 euros. Não? Essa situação não vai acontecer. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ver a passagem, assim, ou o princípio que Lucas escreve. Né? Então, o princípio pode ser o seguinte, né, que a vontade de partilhar o Evangelho não seja maior que a vontade de sermos transformados pelo Evangelho. Que é o que está a acontecer com Simão. Ele quer ser parte da obra, quer auxiliar na igreja, seja por motivos certos errados, mas ele queria ser parte de agir no meio da igreja, mas não está a permitir que esse mesmo Evangelho transformasse plenamente o seu coração. E este pecado, irmãos, todos nós podemos ser tentados a cometer. Queremos ser partes do agir de Deus, queremos ser partes da obra de Deus, mas não permitir que essa mesma palavra que partilhamos vá ao nosso coração e transforme seriamente a nossa vida. E assim facilmente nos tornamos num Simão. Queremos servir, mas o Evangelho não nos está a transformar primeiramente a nós. E esse é o princípio, eu acredito, que Lucas também queria deixar para os cristãos na altura, para Teófilo, não é? Para quem escreve, e também para nós. Então vamos orar, irmãos, e com estes princípios em mente, gostaria de convidá-los para pedirmos ao Senhor que nos ajude, que nos oriente para sermos uma igreja e cristãos que adotaram, que abraçaram a missão de Deus, mas também que são transformados por essa mesma palavra. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esta passagem poderosa que nos encoraja a que nenhuma circunstância nos impeça de sermos cristãos que partilham o Evangelho em Portugal, no Brasil e na Europa. Sabemos, Senhor, que irmãos que estão a passar tempos difíceis, esteja com eles, Senhor, que nós também como igreja possamos acompanhá-los em oração e em qualquer ajuda imediata que possamos realizar. Senhor, também permite que cada um de nós ganhe coragem, ganhe amor pelas almas perdidas em Portugal, para que, independentemente do que as pessoas acreditem, quando tenhamos oportunidades, que são poucas muitas vezes, mas quando tenhamos essa oportunidade de partilhar o que nós acreditamos, o que nós acreditamos que é diferente do que os demais pensam, que tenhamos essa coragem, capacita-nos, que o Espírito nos oriente nesse momento. E também, Senhor, pedir-te que a Tua palavra
também não só cresça em área, mas também em profundidade em nós. Que cada um de nós seja profundamente transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus e para fugirmos e afastar-nos do pecado, que é isso que tua palavra busca. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Continua-nos a abençoar. Em nome de Cristo Jesus. Amém.